Em resumo, a natureza não oferece e não pode oferecer um argumento coerente contra a cópula entre pessoas do mesmo sexo, pelo mesmo motivo que ela não pode reprimi-la. As sementes da irregularidade estão plantadas nas coisas. O máximo que a natureza pode fazer é negar a questão comum das cópulas irregulares. Assim como os adultérios mitográficos geram nascimentos, a esterilidade da união entre pessoas do mesmo sexo parece curiosamente semelhante à esterilidade da produção poética. E olha que interessante, lembram que quando o Alan foi colocar na natureza a lista dos 7 perversões, lembra que ele comparou as perversões à gramática latina, à retórica latina. E aqui ele vai concluir a questão da problemática da natureza, de que a natureza não tem nada contra todas essas questões irregulares, que ele vai comparar a esterilidade da cópula de pessoas entre pessoas do mesmo sexo com a esterilidade da produção poética. Olha o que ele vai falar. Ele vai comparar que o narrador dele sonha, mas quem cria os versos é o autor, é Alan. Então, ele coloca que o narrador é estéril, mas Alan produz. Então, você percebe que existe uma esterilidade que vai se mostrar fértil de outra maneira. Então, cada um é estéril em termos de reprodução corporal. Cada um deles está envolvido na reprodução de imagens a partir de uma relação de eu para eu, de homem para homem. Para onde quer que nos voltemos, as regras da natureza parecem gerar suas próprias violações em fertilidades do mesmo sexo. Então, a disparidade entre o que Alan exige em um argumento moral e o que a natureza oferece ou pode oferecer não é mais clara do que no contraste entre o narrador e a resposta da natureza às suas perguntas. Então, você vai perceber que Alan está propositadamente fazendo com que haja um abismo entre a exigência moral dele e o que a natureza pode oferecer. Da mesma maneira que há um abismo entre o narrador e a natureza. O narrador começou com a metamorfose do homem em mulher, com a abdicação da atividade masculina por uma falsa passividade. Olha só a questão. Veja que aqui a influência da moral romana aparece, de que o homem se metamorfoseia em mulher quando ele é passivo. Tá? Então, ele vai chamar de uma falsa passividade. E então, o afeminado é, mesmo que seja uma relação hétero, que nós chamamos de hétero, né? Se o homem está na posição passiva, ele é considerado aqui como metamorfoseado em mulher. Para o narrador, os pecados de adultério e as paixões dos deuses são preferíveis a essa rejeição definitiva dos decretos da natureza. O narrador termina com o julgamento de que um homem que vende seu sexo por amor ao dinheiro deve ser expulso do templo do gênio. Então veja que aqui tem muito mais a ver com a avareza nesse sentido do que qualquer questão sexual necessariamente quando se fala da prostituição, tá bem? Além disso, a excomunhão do gênio é pronunciada não apenas contra todas as relações inférteis, aqueles que bloqueiam a entrada lícita de Vênus, mas também contra os glutões e os bêbados, os gananciosos e os orgulhosos, os invejosos e os bajuladores. A categoria de pecado sobre a qual o narrador parecia ter mais atenção não foi reconhecida pela natureza. Não foi reconhecida porque não pode ser reconhecida por ela. Então você vai perceber que aquilo que a natureza condena não é o que o narrador espera.